É isso aí. Sobre este assunto, a Stephanie, eu, a Basília Rodrigues, vamos conversar com o Marco Antônio Teixeira, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bom, professor? Bom conversar com o senhor aqui na CNN, hein? Bom dia. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Brasília. Professor, o resultado mostra ainda uma vantagem muito sólida do ex-presidente Lula no primeiro turno e no segundo turno, mais ainda com uma diferença de 17 pontos percentuais, né? A gente vê ali que o número, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o número de eleitores indecisos é muito pequeno. Então, projetando aqui um segundo turno em que Bolsonaro não avance em relação ao primeiro, para ele conseguir virar o jogo, o que é algo inédito no nosso sistema eleitoral quando houve segundo turno, ele vai ter de tirar voto de Lula, porque tem só 3% de indeciso. Qual é o grau de dificuldade para que isso aconteça, professor? Bom, vamos ver, né? Tem pouquíssimos indecisos e tem 80% dos eleitores, dos dois candidatos, dizendo que não muda voto. Então, a margem para você ver oscilação de um eleitorado para o outro também é muito pequena, não é? Eu acho que tem um dado que essa pesquisa trouxe, que ela é importante. O Lula oscila 2 pontos para cima e o Bolsonaro mostra estabilidade. Mas só essa oscilação de 2 pontos, já dentro da margem de erro, obviamente, pode retomar a perspectiva de primeiro turno. Na medida em que o Lula tem hoje 51% dos votos válidos e os adversários somam 49%, não é? Então, só para a gente ter uma ideia de o quanto uma pesquisa eleitoral muda o ânimo das duas pesquisas. Agora, o que nós precisamos ficar atentos é na mudança de alguns estratos, né? E isso, na hora que nós abrimos a pesquisa, fica bastante evidente, né? Se nós olharmos, por exemplo, na dimensão do eleitorado evangélico, que se estabeleceu uma verdadeira guerra por esse eleitorado, e a campanha do PT estabeleceu um diálogo muito forte para tentar conter danos, né? O Lula subiu nesse eleitorado 4 pontos de uma pesquisa para outra, em que pese o presidente Jair Bolsonaro ter avançado 2. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, esperava colher mais no Nordeste, não é? Sobretudo pela via do auxílio emergencial. E o que o eleitorado do Nordeste está mostrando para a gente nessa pesquisa comparada anterior? O Lula sobe para 61% de intenção de votos e tinha 56% na pesquisa anterior. O Bolsonaro, que tinha 23%, cai para 22%. Então, essas pequenas oscilações, elas possibilitaram esse aumento de 2 pontos na intenção de votos do Lula e, ao mesmo tempo, mostra que alguma pequena mexida simplesmente conteve alguma perda para o presidente Jair Bolsonaro. E tem um outro dado importante também. Quando se trata, né, de raça, etnia, os pretos e os pardos que votavam, que declaravam 47% de intenção de votos na última pesquisa para o Lula, subiram para 50%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro perdeu 1 ponto, de 29% para 28%. Então, Rafael, a gente não tem grande margem para grandes oscilações. Ao que parece, o segundo turno, se houver, não tem como não ser entre o presidente Lula e o Jair Bolsonaro. O que o presidente Jair Bolsonaro precisa neste momento é tentar diminuir a diferença. Agora, as cartas que ele tinha na mão, que era o auxílio emergencial, que não chegou da maneira que ele queria, na faixa de renda até 1 e até 2 salários mínimos, e que era, sobretudo, o 7 de setembro, como última cartada, parece não ter tido efeito. Então, agora é esperar o que resta aí de 20 dias de campanha e ver o que as campanhas têm na manga. Certamente, a campanha do presidente Lula vai investir daqui para frente no chamado voto útil. Pode ser que esses 2% tenham um pouco desse efeito também, na medida em que o Ciro perde 1 ponto, não é? E a campanha do Jair Bolsonaro vai investir na ideia do bem contra o mal, não é? Que tem sido a narrativa mais forte da campanha nesses últimos tempos. Pois é, professor, o senhor já até adiantou aqui a minha próxima pergunta, porque assim, havia um investimento muito forte da campanha do presidente Jair Bolsonaro nos auxílios que foram pagos, né, desde o mês passado. Houve também um investimento muito forte no 7 de setembro e a gente viu até aquele imbróglio na Justiça Eleitoral agora com relação ao uso das imagens, pode ou não pode usar a imagem, tamanha a força, né, o capital que a campanha dele investiu nesse 7 de setembro. Essa pesquisa já vem pós 7 de setembro
e, mais uma vez, a gente não vê o resultado disso sendo colhido pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, nessas pequenas margens, o que o senhor acha que vale agora? Vale a briga pelo voto útil, que a gente deve observar, né? Não que deva ou que seja o certo ou errado, mas o que a gente deve observar daqui para frente? A briga pelo voto útil, de tentar cooptar talvez esses eleitores dos outros candidatos que aparecem ali mais baixo, ou pelas abstenções também, aquelas pessoas que estão na dúvida se vão, se não vão para as urnas agora em primeiro turno. O que a gente deve ver já com essa indicação de que a coisa pode ser resolvida em primeiro turno? Olha, eu acho que tem 3 cenários possíveis, né? Olhando primeiro para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, certamente ela vai insistir mais fortemente naquele público que é mais permeável a esse discurso da luta do bem contra o mal. Então é muito provável que a campanha do presidente Jair Bolsonaro invista fortemente no eleitorado evangélico para tentar aumentar a vantagem que tem, compensar algum tipo de perda. Eu acho que o objetivo da campanha do presidente Jair Bolsonaro agora é garantir segundo turno, sobretudo, não é? A campanha do presidente Lula, agora com o reforço da Marina Silva, não é? Vai, sem dúvida nenhuma, investir no voto útil, né? Isso tem provocado um incômodo enorme, sobretudo na campanha do Ciro Gomes, que começa a demonstrar um sinal de enfraquecimento muito forte, não apenas porque ele vem perdendo voto, mesmo que seja pouco, né? Mas, por exemplo, no estado do Ceará, o candidato do Ciro pode ficar fora do segundo turno. As pesquisas já mostram um avanço numérico do candidato do PT sobre o candidato do Ciro, tá? Que concorre com o capitão Wagner, que é tido como bolsonarista, tá? E obviamente que se o Ciro não vai para o segundo turno e perde no Ceará para o PT, como ele já vem dizendo que dificilmente apoiará o PT no segundo turno, a situação fica, obviamente, pouco governável, conhecendo o Ciro do jeito que a gente conhece, né? Apesar dos irmãos do Ciro terem outra posição. E a terceira possibilidade aí, obviamente, vai depender do contexto, né? É de a gente experimentar um sinal positivo muito forte da economia nesses últimos 20 dias. E essa narrativa o governo está querendo adotar a qualquer custo, né? Já tivemos novamente aí redução do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras essa semana, não é? Mas o tempo é muito curto, sobretudo para este público da faixa de renda de 1 a 2 salários mínimos, que o presidente Jair Bolsonaro avançou um pouco, mas o Lula tem ali perto de 50% de intenção de votos, tá? É nesse público que o presidente Jair Bolsonaro precisa avançar, e é esse público que tem mantido o presidente Lula à frente. Tá? Então, assim, tem 2 frentes importantes para o presidente Jair Bolsonaro avançar. Nos evangélicos, que ele já tem uma entrada muito fácil, né? E, obviamente, que do ponto de vista regional, na região sul, que é o único lugar do país que o presidente Jair Bolsonaro tem vantagem sobre o Lula neste momento. Então, a leitura que eu faço nesse momento é essa, mas o cenário, isso é importante a gente observar, a cada pesquisa ele pode mudar um pouco. Tá? Semana passada, as pesquisas animaram a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ontem pela manhã, a pesquisa FSB-BTG também não foi muito animadora para a campanha do Lula, e essa pesquisa IPEC inverte tudo, não é? Agora, a gente tem que lembrar que a pesquisa IPEC e o Datafolha são os 2 institutos de maior longevidade, com maior experiência e que fazem pesquisa presencial. Então, esses institutos têm uma referência, digamos assim, mais consistente do ponto de vista do resultado. Professor, só rapidamente aqui, antes da gente ir a Brasília, porque a Brasília quer fazer uma pergunta para o senhor também, mas tem um aspecto aqui que eu julguei, pode ser um julgamento equivocado, mas bastante importante. O presidente Bolsonaro, desde o início da pandemia, manteve uma postura, digamos, bastante particular no tratamento da doença, não é? E ontem, numa entrevista a um podcast evangélico, com evangélicos, ele pela primeira vez admite que passou da bola. Então a frase do presidente sobre as declarações que ele deu durante a Covid é a seguinte, abre aspas, eu dei uma aloprada. Os caras, se referindo à imprensa, batiam na tecla o tempo todo e queriam me tirar do sério. Isso foi quando ele foi perguntado se ele se arrependia de ter dito que não era coveiro, quando perguntaram a ele, pediram a ele para comentar o número de mortos na pandemia. E ele disse que se pudesse retiraria essa frase, porque na época não tinha vacina. Sou o chefe da nação, eu sei disso, eu lamento, não falaria de novo.
você pode ver que de um ano para cá meu comportamento mudou. A minha cadeira é um aprendizado. Ele também disse que se arrepende, que pisou na bola ao dizer que a vacina transformaria pessoas em jacarés e também quando chamou a filha mais nova de fraquejada por ter nascido mulher. São frases duras, mas que o presidente sustentou por muito tempo. E agora, 19 dias do primeiro turno, ele admite que aloprou, foi a expressão que ele mesmo usou. Dá tempo de consertar esse estrago ainda, professor? Olha, Rafael Colombo, muito difícil, né? E fica a impressão que a mudada de posição tem a ver com o processo eleitoral. Agora, note bem, não sei se foi nesse mesmo podcast, o presidente acabou soltando uma impropriedade ontem, se não me engano, com o próprio jornalista, né? Ao usar o termo meio neguinho, alguma coisa assim. O presidente tem escorregões aí verbais, né? E, obviamente, que para quem quer ganhar a eleição, para quem está concorrendo à eleição num país tão diverso como o nosso, tão diferente do ponto de vista de gênero, ele não gosta da palavra gênero, né? Tão diferente do ponto de vista da raça, da etnia, né? Ter que lidar com essa diversidade é importante para quem governa, porque demonstra o quê? Um espírito democrático. Então, se o presidente ele fala que se arrependeu, ótimo, isso é muito importante reconhecer. Agora, com quase 700 mil mortes, a impressão que se tem é que esse arrependimento vem bem tardio, viu, Rafael? Professora Basília Rodrigues quer conversar também com o senhor, tem uma pergunta para te fazer. Oi, professor, tudo bem? Bom dia, obrigada pela entrevista. Oi, bom dia, Brasília. Como você está? Eu gostaria de saber, que ótimo, eu gostaria de saber quais são os riscos de investir no voto útil. A gente costuma falar do lado bom, das maravilhas, digamos assim, dessa estratégia, mas eu queria entender quais são os riscos de embarcar mesmo nela e como seria isso. No momento como esse, o ex-presidente Lula já aparece com boa vantagem nas pesquisas. Embarcar no voto útil seria tentar conquistar mais ativamente, diretamente, o eleitorado de Simone Tebet, de Ciro Gomes, fazer essa virada na campanha e diretamente se voltar para esse eleitor de Tebet e de Gomes e pedir o voto deles, seria uma boa estratégia? Não é arriscado, não pode ser mal recebido pelo eleitorado antes do primeiro turno? Olha, Brasília, a tua colocação ela é excelente, não é? Porque políticas são escolhas e todas as escolhas supõem algum tipo de perda, não é? Avançar na discussão do voto útil nesse momento pode criar um problema para a governabilidade, não é? Você tocou aí na candidatura da Simone Tebet, né? Talvez esta seja uma candidatura que nesse momento seja menos afetada, não é? Porque ela parte, digamos assim, de uma base muito pequena e está em processo de crescimento. Agora, dificilmente as fissuras, não é? Do início da campanha do voto útil no que se refere ao Ciro Gomes, serão resolvidas, porque você já tinha um estoque de problema para trás. O que o voto útil afeta, Brasília? Por trás da campanha de cada candidato, tem campanha ao legislativo, né? Então tem pessoas que se organizaram em torno daquela candidatura e depende do fortalecimento da campanha do executivo para um bom desempenho das bancadas de seu partido. Então não é nada simples, né? Tem bastante implicação. Então a defesa do voto útil, ela precederia um acordo, tá? Uma conversa aí com o Ciro, com a Simone, ou de repente o próprio presidente Jair Bolsonaro, uma conversa com o Partido Novo, que do ponto de vista da agenda econômica é mais próxima do governo Bolsonaro, mas isso parece bastante difícil de ser feito, uma vez que nós estamos numa disputa que ela não é apenas polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas ela tem também uma, digamos assim, uma guerra de narrativas muito forte do Ciro Gomes com Lula. É bom nós lembrarmos, o Ciro já foi ministro do Lula, e do próprio Ciro Gomes com Bolsonaro. Então, é difícil nós imaginarmos uma campanha pelo voto útil que, se vier a ter efeito positivo e enfraquecer essas candidaturas, que ela não tenha nenhum tipo de sequela, né, nenhum tipo de consequência depois para a própria construção da governabilidade do vencedor. Tá? Eu estou entre aqueles, Brasília, que acha que o primeiro turno é para oferecer um cardápio mais variado para o eleitor.
Então, o ideal seria isso, mas a polarização, muitas vezes, e essa competição, digamos assim, muito forte, muitas vezes, retira essa possibilidade. E não é incomum o próprio eleitor fazer a opção entre um ou outro, até em função do contexto e, obviamente, que daquele velho processo de decisão, né, de votar em alguém que tem mais chances de ganhar e não prolongar muito a disputa, não é? Sobretudo nesse contexto de violência que a gente está vivendo, não é? Eu acho que tem um dado que talvez seja importante nós avaliarmos, né? O final de semana foi muito ruim para a campanha do presidente Jair Bolsonaro do ponto de vista de fatos que colaram a imagem da campanha. O caso da senhora de Itapeva, o caso do assassinato lá no Mato Grosso. Então, essa violência política, essa violência de narrativa, também pode fazer o eleitor a tomar uma decisão por um ou por outro, para tentar, de alguma maneira, fazer com que o processo eleitoral acabe já no primeiro turno. Professor, muitíssimo obrigada. Nós conversamos aqui com o Marco Antônio Teixeira, ele é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Muitíssimo obrigado, o senhor sempre muito bem-vindo aqui para nos ajudar a entender os momentos que vivemos. É um prazer, Stephanie, um prazer, Rafael. Um abraço, Brasília. Tenha um bom dia e parabéns aí pela sessão de sabatinas, viu?